Olá pessoal, vamos para mais uma aula de direito do consumidor. Nós estamos tratando das práticas abusivas nas relações de consumo. Já tratamos de várias delas, aquelas que estão lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. E encerramos a aula passada tratando da utilização de índices de atualização diferentes daqueles previstos na legislação. Então, tratamos um pouco da questão do banco, né, que é o que mais se utiliza, digamos, dessa norma. Tratamos um pouco da lei de usura, tratamos um pouco dessa limitação que a lei de usura dá, mas que já foi um pouco afastada pelo STJ, né? Segundo a lei de usura, o máximo que se poderia utilizar, né, como taxa de juro, por exemplo, seria o dobro da taxa legal. Hoje já não é mais assim. E em relação aos índices de atualização, a gente tem que entender que eles também não podem ser abusivos. Então, eu tenho lá um contrato que começa com uma parcela muito baixa ou negociado em valores irrisórios até, mas que com o tempo se torna um peso muito grande para aquele consumidor e acaba se tornando, ele não inicia dessa forma, mas ele acaba se tornando ilegal por aquela atualização muito acima da taxa normal, muito acima do mercado e assim por diante. É só a gente pensar num contrato aí que seja atualizado por IGPM, por exemplo, mais 6% ao ano, mais 9% ao ano. Quando a gente vê um contrato desse, um contrato longo normalmente, né? Tratando ainda um contrato de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos às vezes, esse contrato quando chega no final dos 20 anos, ele já tem a parcela já muito mais do que triplicou, quadruplicou, assim e assim por diante, né? É só pensar que são no mínimo 20 vezes eu vou ter, 20 num contrato de 20 anos, né? Eu vou ter essa atualização de 6% ou de 9%, que isso já dá uma atualização absurda, e mais o IGPM desse período que já é também muito alto a depender da época e nem tão alto a depender. Nós estamos hoje, por exemplo, estávamos, né, no ano passado com uma queda um pouquinho desses índices, né, do IGPM, da TR, mas em governos passados e agora, por exemplo, numa crise, todas essas taxas se elevaram muito mais do que o normal e isso vai elevar já naturalmente os contratos, todos aqueles que foram firmados, e ainda com mais um acréscimo, com mais um adicional na parcela, chega no final do contrato, essa parcela está imensa, às vezes até impossível de pagar. E aí nós vamos para o último inciso do artigo 39, que é o inciso 14, que trata de permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. O que seria então esse inciso? Por que eu trato aí de máximo de pessoas, né? Isso foi incluído pela Lei 13.425 de 2017. E aí 2017, se a gente for lembrar, um pouco antes, na verdade, bem antes de 2017, na verdade, né? Mas o causador disso é o evento, famosíssimo evento, né? Da Boate Kiss, onde eu tinha uma boate super lotada, depois com os laudos posteriores se constatou, inclusive por estudo do Corpo de Bombeiros, que cabia muito menos gente, estava aprovada a entrada de muito menos gente do que tinha efetivamente lá dentro. E aí, com aquela superlotação de pessoas, quando o fogo começou, quando aquela situação toda aconteceu, as pessoas naturalmente querem sair para algum lugar. E aí, a boate em questão, ela tinha só uma saída. E aí todas aquelas pessoas começaram a tentar sair pelo mesmo lugar. E aí, resultado, teve gente atropelada basicamente lá dentro, teve gente que não conseguiu sair e assim por diante. O resto, todo mundo acompanhou os noticiários, todo mundo sabe como é que aconteceu. E aí, por causa desses eventos, a legislação começou a mudar no sentido de dizer, não são só aquelas práticas lá
que são abusivas. Essa prática, que na verdade, se a gente for ver bem, quem acompanha o processo da Boate Kiss sabe que houve muita dificuldade para condenar efetivamente aqueles responsáveis pelo evento, né? Sejam os donos, sejam as autoridades que foram relapsas e assim por diante, né? Houve muita dificuldade de condenação de todas essas pessoas, porque eram situações que não estavam muito claras na legislação. Então existiam aí multa, tem uma responsabilidade criminal, mas nada disso estava muito claro à época, e essa falta de clareza acabou dificultando muito a condenação dessas pessoas. E aí, como o clamor popular foi de fato muito grande, então as autoridades começaram a verificar que era necessário mudar a lei, especificar aqueles casos como esse que aconteceu e dizer, olha, nesse caso eu preciso ter uma punição rigorosa, sob pena de deixar essas pessoas impunes por um ato desse. Só um instante, continuamos no próximo bloco.